Olá pessoal, bem-vindos à nossa live de hoje, que nós vamos falar sobre imunobiológicos na psoríase. Vamos convidar agora o Dr. Dimitri. Boa tarde, boa noite. Prazer tê-lo aqui na live sobre psoríase. O prazer é meu, fiquei super honrado com o teu convite. Muito, igualmente, é recíproco, é recíproco. Aí o pessoal começando a entrar agora e nós vamos falar de um tema aí que é a psoríase. Conta pra gente o seu envolvimento com a psoríase, como começou. O Dr. Dimitri, vou reapresentar aqui, ele é médico dermatologista no serviço da Unicamp, formado lá e tem mestrado nessa área de psoríase e também participa do ambulatório de imunobiológicos. Ele estuda muito essa nova linha de tratamento para psoríase, que tem muito interesse, tem ganhado uma importância fenomenal em várias doenças, principalmente a psoríase. É um marco, né, Dimitri, na psoríase, na história da psoríase. Da psoríase e da dermatologia, né? A Sem dermatologia dúvida. ganhou muito com esse, com esse espaço que a psoríase ganhou também na, na, na indústria farmacêutica, no interesse mesmo que surgiu. E também com o maior número de estudos sobre psoríase que tem surgido, as drogas novas. Então, assim, ganha o doente, ganha a gente como especialidade e ganha todo mundo, né? Eu acho. Sem O, dúvida. a minha história assim, com a psoríase, na verdade, eu fui fazer a residência de dermato e comecei a me interessar. Sempre gostei muito de imunologia e vi que a doença tem muita imunologia envolvida e as drogas imunossupressoras, a forma como ela era usada, e foi um caminho natural, assim, a pessoa com a qual eu me identifiquei muito no início, que foi a doutora Renata, que é chefe de serviço lá da Unicamp, que é onde o Luiz também trabalha, e é uma pessoa, assim, encantadora, muito apaixonada pelo que faz, acho que é impossível não se apaixonar por aquilo, e aí o caminho foi natural. Eu quis estudar um Muito pouco mais bom. e as coisas estão acontecendo até hoje, assim. E entendi, Dimitri. E como você explica para as pessoas, assim, num formato, o foco dessa live é para o público leigo, principalmente aí os pacientes ou familiares, pessoas que têm algum querido que tem essa doença da psoríase, que é tão comum, né? Como que você explica de uma forma assim simples para as pessoas o que é essa nova linha de tratamento tão falada que são os imunobiológicos? Então a droga imunobiológica é uma droga que, na verdade, ela tem um componente humano, ou seja, de alguma forma foi conseguido isolar de uma forma química um componente que é humano. E por isso Certo. ele vai ser facilmente reconhecido pelo organismo e destruído. Então, a droga imunobiológica ela vai atuar como se fosse no alvo específico da imunologia. A gente vai tentar tratar uma certa coisa. Hoje, no câncer, por exemplo, a gente fala muito em terapia-alvo, em coisas que vão tratar só aquela célula que está dando problema. É mais ou menos isso que a gente tem falado com a droga imunobiológica no tratamento da psoríase e agora também ganhando espaço em outras doenças também dermatológicas. Então, é uma droga imunossupressora, mas que não faz uma imunossupressão completa do organismo, ou seja, ela não baixa tanto a imunidade, porque ela baixa a imunidade só numa determinada molécula, num determinado ponto. Perfeito. Então, de uma forma simples, seria para as pessoas também entenderem que é um tratamento muito mais específico, né? Na verdade, o alvo da psoríase, naquela inflamação específica, né? É isso? Exatamente, é bem específico do ponto onde a doença está sendo causada, ele vai lá e desliga a chavezinha. Desliga a chavezinha, que é um objetivo aí de toda a doença. Se a gente tiver esse ponto que a gente possa desligar a chave e a doença entrar numa forma aí de calmaria e hibernando e tentar não dar manifestação, porque as pessoas sofrem muito com a psoríase e a gente vê no dia a dia isso, né? Agora,
Dimitri, ela não é uma droga que qualquer paciente pode usar, porque as pessoas vão ler e vão falar, ou ouvir, ou assistiu aqui, essa droga, a eficácia, ganhou muita eficácia, mas não é para todos os casos de psorias, né? Como é que vocês, como é que o dermatologista e nós, e você específico aí do ambulatório, como que vai selecionar que paciente usar e também de uma forma geral, como isso funciona? A triagem, a seleção de pacientes? Tá, assim, a droga imunobiológica, então, ela não é realmente a primeira linha do tratamento, ou seja, não é a primeira Certo. coisa que a gente observa, vai ser muito individualizado, né? Cada paciente é um paciente, cada, cada forma de comportamento da doença é uma. Então, tem paciente que responde bem só com tópico, só com pomada mesmo, tem paciente que precisa de alguma outra droga, mas por via oral. E essas drogas imunobiológicas são drogas assim para que é ou para o paciente que já tentou várias terapêuticas nada resolveu, então a pessoa já tentou fototerapia, já tentou acitretina, tentou metrexate, nada disso fez efeito, você muda para aquela pessoa que às vezes tem alguma contraindicação a alguma outra droga, por isso não conseguiria tomar. Tem uma série de indicações, mas geralmente é para um paciente que já está mais experimentado, que já tentou várias outras terapêuticas e não teve tanto benefício. Perfeito. É importante porque é uma droga que é cara, né? Não é, o acesso dela não é tão simples, né? Tanto no SUS quanto no via o paciente que tem plano de saúde, não é assim? Isso, com certeza. Assim, a droga realmente não é barata. Do ponto de vista de saúde pública, tem alguns estudos que mostram que se você consegue dar essa droga, por ela ter realmente uma, um grande benefício para o paciente ele já volta logo a trabalhar, ele não fica tanto passando em consulta. Então, tudo isso tem um desfecho bom, mas realmente é uma droga cara. Então, são drogas, né? Porque na verdade são várias. Hoje a gente tem no Brasil 9 aprovadas com a indicação 9 drogas aprovadas para psoríase, para psoríase imunobiológicos. 9 imunobiológicos. biológicas, isso. E tem mais Certo. por vir. É, e aí é importante também, então, fazer esse cálculo. Então, do ponto de vista de saúde pública, ele é uma droga cara, mas que às vezes é um tratamento que é tão mais efetivo que melhora mais para o paciente e com isso consegue entregar um resultado melhor. Então, realmente, o Certo. acesso não é um acesso tão fácil, porque vai ter que ser um paciente muito bem selecionado. Então, assim, é um paciente Tá. que a gente vai ver se tem realmente a indicação, como fazer essa indicação, e aí a gente vai fazer essa parte do acesso dele. Pode ser via Tá. SUS. A gente teve um grande momento aqui para a dermatologia, que foi agora recente, né? O ano passado, a gente viu os imunobiológicos sendo regulamentados pelo SUS, foi a consulta pela PCDT. Então, a gente tem 4 drogas imunobiológicas aprovadas no SUS, que hoje, se 4 você no faz SUS, então. uma LME, Certo. exato, aí a pessoa já consegue a droga, e aí consegue o tratamento, e o SUS custeia tudo isso. Então, isso foi uma coisa assim, uma grande conquista para a gente. Certo. E essas 4 que são do SUS, então, só para colocar aqui para o pessoal, essas 4 que estão aprovadas no SUS, essas 4 drogas, esses imunobiológicos, quais que são, doutor Dimitri? Tá. Tem o etanercept, tem o adalimumab, o ustekinumab e o secukinumab. São drogas, Perfeito. algumas delas já tiveram a patente quebrada, então é um tratamento novo, mas não tão novo assim, que algumas já tiveram a patente quebrada e já tem os biosimilares produzidos no Brasil. É o caso do etanercept. Então, a gente está Certo. chegando num novo momento, que é a chegada dos biosimilares. Então, isso também é uma coisa Uhum. que é para diversificar o acesso da população ao melhor tratamento. E Aí, melhorar o custo também, né? com certeza, do ponto de vista de saúde pública, melhora Mas bastante. mantendo a qualidade. Com os biosimilares, a ideia é que se mantenha a qualidade, mas com acesso mais fácil e com menor custo, é isso? Sem dúvida, isso mesmo. A patente é quebrada da mesma forma que um genérico, quando Certo.
patente, e aí pode ser feito um genérico. É feito o genérico do biológico, que é o biosimilar, e aí ele pode ser usado, e depende do custo, Tá, da negociação com o governo e tudo. No plano de entendi. saúde, a gente consegue fazer tanto acesso pelo plano, você faz um Certo. relatório e o plano, muitos dos planos já cobrem. Outros planos, às vezes o paciente tem que acionar por via judicial, então isso depende muito. Aí o médico que estiver prescrevendo, ele vai saber orientar bem o paciente pelo caminho e o paciente Certo. vai saber como fazer esse acesso da melhor forma. Perfeito. Então, aqui só dar uma resumida para o pessoal, doutor Dimitri, ver se eu estou aqui dentro da sua explanação. Então, a questão dos imunobiológicos, o paciente pode ter acesso ou via SUS, ou eventualmente o plano de saúde direto cobrir, ou ele entrar com mandado judicial, questão judicial. E não são todos os pacientes, é importante falar aqui que não são todos os pacientes, como o doutor Dimitri estava falando, que podem usar ou que encaixam na indicação de imunobiológico, já que é uma droga, são medicamentos muito avançados, mas eles são restritos e têm um alto custo, e também, logicamente, têm efeitos colaterais. Mas são pacientes que já passaram por outros tratamentos. É importante entender que não é um paciente que tem uma psoríase e fala, eu sei que esse remédio é mais eficaz e tal, então eu quero esse. Não, precisa passar, é um caminho. Então, começa um tratamento convencional, que ele é mais barato, mais acessível e com menos efeitos colaterais, dependendo aí de um medicamento ou outro. Mas se ele faz tratamento e também a fototerapia, importante falar aqui, porque às vezes a gente atende, Dimitri, pacientes que têm psoríase há vários anos e nunca ouviram falar de fototerapia, que é um tratamento muito utilizado na prática também e que de certa forma, um pré-requisito o paciente ter passado, ou se ele tem uma contraindicação para fototerapia, mas se ele puder ter passado por esse tratamento com luzes, né, que a fototerapia é um tratamento com luzes, geralmente em clínicas de dermatologia, e não respondeu, aí ele também acaba caminhando para o biológico, se for possível e indicado, não é isso? Com certeza. A fototerapia é um super tratamento também para psoríase. Quando bem indicada, é uma terapia que tem excelente resultado. Perfeito, perfeito. E o biológico, em termos de custo, só para as pessoas terem uma ideia, que, em geral, na verdade, nenhum paciente acaba pagando por uma droga dessa, né? Ou vai ser o SUS, ou judicial, ou convênio. Mas são drogas que custam acima de R$ 5.000 por mês, não é isso? Exatamente. Tem E drogas. todas injetáveis, para psoríase, todos são injetáveis? Todas são injetáveis. Tem só uma droga que é endovenosa, todas as outras são subcutâneas. Então, o paciente mesmo, depois que se acostuma, pode aplicar em casa, é bem tranquilo, não tem grandes mistérios, não. Perfeito. E geralmente uma vez por semana. Aplica ali como se fosse uma insulina ali. Mas é uma vez por semana, em média, a cada 15 dias? Vai depender. Geralmente tem remédio que é a cada 3 meses, tem remédio que é a cada um mês, tem remédio que é a cada 15 dias. Depende muito, muito. Mas isso também é uma outra coisa. Assim, quando for decidir com o paciente, o que casa melhor com aquele paciente, qual remédio, qual dos Certo. imunobiológicos é melhor para o paciente. Então aí já é um outro mundo, assim. Mas é injetável e não é uma coisa que é para todo dia, não. Não tem nenhuma droga que precise se furar todo dia. Entendi. Veja que interessante, a gente falando aqui, a Rizoneide estava comentando que ela nunca fez fototerapia e que só foi indicado para ela pomada que não resolve. Então é importante isso, a fototerapia pode ser um tratamento, mesmo que não seja lesões por todo o corpo, mas algumas lesões mais resistentes, eventualmente a fototerapia pode ser um tratamento. Interessante conversar com o seu médico, né? E ver se não tem contraindicação para fototerapia. Às vezes é uma pessoa de pele muito clara, né, que tem um risco de câncer de pele ou já teve um histórico de melanoma. E aí a fototerapia também tem contraindicações, mas é realmente de ser considerada em todos os casos e aí se avalia se tem contraindicação ou não. Né? E realmente, está falando aqui a EA Camargos, ela está falando que falta muita divulgação com relação a esses avanços. Então, acho que é um trabalho de nós, médicos, que atuamos com essas doenças, com grupos, né, como o Grupo Psoríase Brasil,
que é um grupo que tem uma quantidade muito grande de membros e portadores aí de psoríase. Então, a comunidade científica e a comunidade leiga, aí, a mídia, divulgar a questão desses avanços, as indicações, isso realmente, a Camargos tem razão nesse sentido. E ela também faz uma pergunta aqui, e os efeitos colaterais? Né? Como é que é? O doutor Dimitri fala para a gente, eles são muito comuns, eles são sérios, tem que ter todo um acompanhamento, né, com exames de sangue, monitoramento, consultas. Claro, não é uma droga que é bem tranquila assim de usar, porque está realmente diminuindo a imunidade da pessoa. Então tem que ser uma droga bem indicada, tem que saber direito por que o paciente está usando e tudo. Mas quando bem indicada e tendo uma pesquisa correta, assim, fazendo todos os exames, tudo certo, e a pessoa tendo certeza de que não vai ter nenhum risco, aí os benefícios são inúmeros, assim. Alguns efeitos colaterais existem efeitos colaterais desde o mais leve, como às vezes a pessoa sente um sintoma meio gripal, assim como se tivesse com uma gripe, meio resfriado, até super boa a pergunta da EA Camargo, depois eu Sim. respondo. Uhum. E até podem ser eventos mais graves, assim, às vezes a pessoa pode até infartar. Então, assim, tudo isso tem que realmente ter um cuidado e uma conversa com o médico dermatologista dela que está prescrevendo. Mas Tá. são drogas que, assim, hoje a gente fala que são drogas novas, mas que também já tem a gente já tem uma certa vivência com elas, pelo menos uns 10 a 15 anos, com essas drogas, e são drogas que não têm grandes efeitos colaterais. Quando Tá. bem... São seguras, né? São seguras. Tem que passar por uma avaliação importante, mas quando você aprovou, por exemplo, você pega lá nos pacientes da Unicamp, que você faz esse acompanhamento, indica para psoríase, o que você vê assim na prática? Quando o paciente tem a indicação certinha, viu ali, não tem nenhuma contraindicação, e já passou pelos tratamentos, não teve um resultado, uma resposta sustentável, ou seja, no longo prazo ficou bem. Quando esse paciente entra no biológico, quando bem selecionado, na prática, os efeitos colaterais são muito sérios ou realmente é uma coisa previsível, é bem manejável, os pacientes toleram bem? Toleram bem, geralmente o paciente já está tão afim de fazer o tratamento que ele tolera super bem os efeitos que são leves. Mas aí, assim, efeitos graves é muito raro a gente ver, assim, na minha experiência, bem raro. Acontecem, É, mas são raros. E o paciente, depois ele se acostuma também, às vezes para de ter os efeitos mais leves. Então é um transtorno de adaptação no início, depois a pessoa fica super bem com a medicação. perfeito. E você vê muitas indicações realmente da psoríase, a grande maioria dos biológicos são pacientes que têm lesões na grande maior parte do corpo, né? Então, às vezes, couro cabeludo, pega o tronco, os membros, mão, pé, mas eventualmente pacientes que têm psoríase um pouco mais localizada, às vezes só cotovelo, joelho ou na região aqui das costas lombar, ele tem também indicação do biológico? Fala para a gente isso, ou é só para o paciente que realmente tem a psoríase extensa no corpo todo? Hoje a gente está tentando universalizar esse acesso, né? Ou seja, deixar uma coisa mais acessível. Isso vai depender muito do critério de gravidade desse paciente. Então, assim, se ele tem, por mais que seja uma doença localizada, o dermatologista ele vai fazer uma pontuação objetiva. Então, existem algumas escalas objetivas que você faz uso, e aí você consegue encaixar aquele paciente, ver se ele tem realmente indicação. Ele tendo indicação, já tendo passado por outras terapias, aí realmente ele pode sim ser beneficiado da droga. Então não adianta, assim, por exemplo, realmente a psoríase da pessoa está hoje só no cotovelo, mas ela usando uma dose super alta de metrexate, está com efeito colateral metrexate, ou não pode usar tópico, ou tem alguma outra razão que não pode usar, por exemplo, a astretina. Então, essa pessoa merece também um imunobiológico. Então, assim, cada caso é um caso. É Uhum. bem individual mesmo o tratamento. Entendi. E é interessante que a percepção do paciente, né, um ponto que eu gosto de comentar muito e a gente colocar em discussão, é a questão psicológica. Né? A psoríase afeta muito o emocional,
o emocional piora a psoríase e a psoríase piorada, o emocional fica mais ainda impactado, né? E às vezes as pessoas não têm uma psoríase tão extensa, né? Mas o psicológico está muito afetado, enquanto outros pacientes a gente vê, né? Examinando, às vezes o paciente tem uma psoríase muito extensa, mas ele tem um psicológico mais Exatamente. acertado, ou Tá ele não está sofrendo tranquilo. tanto, né? Aham, com certeza. E isso a gente vê demais mesmo. Principalmente quem já tem muito tempo de doença. Às vezes o médico está mais incomodado do que o paciente. Se o paciente está super bem e a gente, acho que dá para melhorar mais. E ele já está bem, voltou a fazer as atividades dele normais. Então, assim, que eu acho que o paciente quer é ter uma melhora, uma perspectiva de melhora, né? Então, se você Uhum. pega na mão dele e ajuda ele a percorrer esse caminho, é muito mais fácil, diminui bastante a dor que é achar que não tem cura, achar que a doença não, que ele nunca vai se ver livre daquilo, que ele é refém daquela doença. E não é bem assim, né? A doença tem hoje diversos tratamentos, então é uma mensagem de positividade, assim. Muito bem. E a taxa de clareamento agora é um outro nível, um outro patamar de clareamento. Eu acho que isso é interessante falar com os biológicos, né? Porque todo mundo quer que tem qualquer doença na pele, por mais que seja uma doença crônica e até o momento não tem um tratamento curativo, mas a pessoa quer estar limpa, quer estar com o corpo passar a mão lisinha, né? E isso é muito mais possível agora com os biológicos, não é isso? Sem dúvida, assim, agora no começo a gente falava em melhorar 75% do corpo. Hoje depois a gente chegou a 90%. Hoje a gente está bem ousado tentando melhorar 100%. Então, assim, é deixar a pessoa 100% sem lesão. E isso hoje é possível. Então, assim, a gente está na melhor época para tratar psoríase, que é realmente agora tem muita coisa disponível, muita informação. Então, assim, é uma doença que tá na crista da onda, assim. Para tratar é a melhor fase. Que bom. E a tendência é melhorar e ter mais segurança, mais opções, porque às vezes o paciente não responde a um imunobiológico, né? E pode eventualmente ter outra opção. E quanto mais a gente tiver de opção, melhor, né? Com certeza. Com E, certeza. e às vezes efeito colateral, ele pode ter um efeito colateral de um medicamento e ter que passar para outro, né? E Às essa é vezes o tem que a. Pode indicação, falar. às vezes ele tem alguma contraindicação a um medicamento e aí ele tem que passar para outro, e isso acontece mesmo, e aí a gente vai percorrendo esse caminho. E é interessante falar que os pacientes saberem, né, a questão da internet, o conteúdo que se tem hoje, que o paciente pode se atualizar desses tratamentos e tudo que se tem. Mas é interessante, se caso o seu médico não citar, né, você está tratando sua psoríase e não está respondendo, é interessante conversar com o seu médico. Fala, doutor, será que eu não teria? Porque às vezes o dermatologista não trata especificamente com os biológicos, porque é um tratamento especializado, mas ele pode muito bem indicar para um outro colega que faz esse tratamento e avalia. Então, converse com o seu médico as opções. Não é que você vai pressioná-lo, mas hoje o tratamento cada vez mais, eu vejo na minha experiência prática, não sei o que você acha, Dimitri, mas o tratamento é consensual, né? O médico não vai impor um tratamento, né? E o paciente tem que trazer, né, essas dúvidas, esses questionamentos, de uma forma a ser construído um tratamento mais adequado, né? Com certeza. Só mandar um beijo para a doutora Michelle, entrou aí, que foi minha professora. Ah, Michelle, excelente. Tudo maravilhosa bem, também. Michele? Prazer te ver aqui também, né? Então, com certeza, eu acho que Natália entrou isso. aí também, Iori. Um beijo para ela. É, A gente tem que ter essa consciência, né, de que, assim, a jornada do paciente, hoje a gente fala muito de jornada, que é o quanto o paciente sofreu para estar ali, chegar naquela consulta, e realmente, então, você tem que valorizar isso e saber guiá-lo pelo melhor caminho. Então, eu acho que, com certeza, hoje a gente fala do paciente no centro do tratamento dele, por isso que eu falo que cada caso é um caso, porque acho que passou aquela fase de que você decidia, o paciente só ia para casa com a receita e pronto, e não tinha direito de trocar de médico, não tinha direito de questionar. Eu acho que essa fase passou. Acho que agora é o paciente se informar ao máximo e perguntar, e aí, se ele achar que não, de repente
tentar uma outra opção e tentar ver o que é melhor para ele, porque assim, realmente a ciência avançou bastante. E a Andrea está perguntando agora aqui com relação à adequação da medicação em resposta ao tratamento. É uma pergunta bem interessante, Andrea. E como é que você vê, assim, até para os pacientes aqui entenderem, Dimitri, a questão da resposta, né? Então, por exemplo, isso serve com vários tratamentos, se não todos os tratamentos da psoríase. A pessoa não vai começar um tratamento. Começou, por exemplo, o metotrexate, né, que é um dos medicamentos mais utilizados, sistêmicos e tal, comprimidos ou injetáveis, mas ele vai usar esse medicamento. Tem que esperar um tempo para avaliar a resposta. Quanto tempo depois, e também dos biológicos, existe esse prazo, né, para entrar no biológico, para trocar de biológico, Com com relação certeza. à resposta. Sim, de 3 a 6 meses para a gente pensar. Cada droga é uma droga, cada caso é um caso, mas assim, de 3 a 6 meses, perseverando para a gente, antes da gente Isso, dizer, não resolveu, vamos trocar. Então tem que ter um pouco de paciência de realmente, para paciência. dia para a noite. Teve É também outra importante. pergunta que eu achei super interessante, que é com a parte de oncologia, né? Se a pessoa está fazendo alguma quimioterapia. Isso, a Érica. Uhum. Se for assim, um tratamento com quimioterapia de um tumor sólido, que a gente fala que são os tumores que não são leucemia, linfoma, a gente até pode conversar com o oncologista da pessoa e ver qual é a melhor solução para ela, o que ele libera fazer. Quando é leucemia e linfoma, geralmente a gente pede para esperar 5 anos depois que tratou a doença para pensar em usar um imunobiológico. Mas isso é uma Certo. situação bem específica e aí o seu dermato, junto com o oncologista, vão ter que sentar e conversar sobre o que vai ser melhor para você. Também perguntaram Entendi. sobre, Tá bem respondido, então. é, perguntaram sobre os tipos, se tratam todos os tipos. Sim, mesmo os mais específicos, como unha, couro cabeludo, mesmo a psoríase gutata, também trata assim. Aí vai depender, claro, de cada indicação, de cada caso. Realmente aí só passando uma consulta para poder ver. Às vezes também a pessoa pensa que tem psoríase e nunca passou no médico dermatologista, chega lá e não é bem assim. Então, Uhum. é muito difícil a gente passar aqui uma orientação do que fazer sem a gente ter visto em consulta, né? Exatamente. E outra coisa interessante você estava falando que a pessoa acha que tem psoríase e de repente não conseguiu um diagnóstico ainda preciso e nem é a doença. E o contrário também é bem verdadeiro, não é? Quantas pessoas têm psoríase e não são diagnosticadas como tal, acabam tratando como alergia, é uma alergia que não melhora, mas é uma alergia que não identifica a causa, né? Uhum. E os pacientes seguem sofrendo. Sempre questionar esse diagnóstico de tão comum que é a psoríase, né? Envolve em torno aí de 3% no Brasil, não é isso? 3 a 5% de pessoas? Isso, 3 a 5 no mundo. No Brasil, a gente chega ao máximo de 2,1% no sul do Brasil e 1,3% no Brasil como um todo. Certo. 1,3 a gente fala principalmente, é como se fosse 13 pessoas a cada 1.000, né? Então é bastante, não Sim. é uma coisa tão rara assim. Então realmente tem muita gente por aí que tá sem saber que tem. Exatamente. Obrigado, Matheus. Obrigado pelo comentário aí. Aqui, realmente eu costumo falar, você imagina um prédio simples, que tem aí 15 andares, que seja, né? Moram 200 pessoas, vamos supor, aproximadamente, um prédio de 200 pessoas tem aí uma meia dúzia aí com psoríase, né? Com Naquele prédio certeza. que eventualmente você É, mora, imagina, meia dúzia de pessoas com psoríase. É uma é doença muito comum mesmo, É muito comum comum. e acaba que agora, assim, hoje, como eu tenho trabalhado muito com ela, sempre falo assim, você é dermatologista, trabalha... Aí eu acabo falando, eu trabalho muito com essa doença, não sei o quê. Sempre vem alguém, no final me chama de canto e fala, porque eu tenho, ou porque meu marido tem, ou porque alguém, meu pai tem. Então, assim, é bem mais comum do que a gente pensa e às vezes a pessoa não procura tratamento. Então, é até uma palavra de alento para quem tem, fica se sentindo meio isolado e não é bem assim, né? Tem muita gente que tem. Então,
não é uma coisa tão rara assim. E conversar com pessoas que têm também, às vezes Ajuda muito. esses grupos de apoio, eu vejo aí no Facebook, por exemplo, esse grupo do Psoríase Brasil, né, eles têm aí milhares de membros, aí, mais de 12, 13 mil pessoas que acessam, trocam comentários, então é interessante você saber de outras pessoas que têm também, isso pode te ajudar no emocional, saber que não é uma coisa do fim do mundo e que nós estamos perto de um tratamento aí que consiga, aí, como você estava falando, aí, próximo de 100%, então clarear realmente a pele e manter isso uma resposta no longo prazo, cada vez isso vai ser mais possível. Então, realmente, olha, aqui tem uma Renata falando, eu faço uso de biológico, falta um pouquinho, fala um pouquinho de Covid e biológico. Se o biológico tem algum bloqueio ao vírus ou alguma coisa do tipo. Falar sobre a Covid. Então, até no início da Covid se falaram de alguns biológicos que talvez pudessem ser usados na Covid. Isso não tem nenhum tipo de comprovação científica. O que a gente tem orientado os pacientes em uso de biológico é conversar cada um com o seu médico e definir caso a caso, né? Então, tudo isso é definido na consulta médica. Teoricamente, hoje a orientação, se a pessoa não é uma grande população de risco, ela poderia continuar com a dose do jeito que está. E aí, na vigência da infecção, se porventura ela vier a contrair a infecção, parar o biológico. Mas isso é preferível que fale com o médico que te prescreveu a medicação. Certo. E não deixar de fazer os exames periódicos, mesmo em período de distanciamento, isolamento social, porque é muito importante essa questão do monitoramento, né? Os exames de sangue são feitos com que frequência aí para os biológicos, de uma forma geral? Faz um exame antes e depois mensal, trimestral ou Semestral. Semestral está de bom tamanho. semestral? A cada 6 meses, o paciente Entendi. tem, que não vale assumir da consulta, né? Às vezes a pessoa fica bem, aí diz, melhorei, aí some, depois reaparece, não toma mais nada, e aí não deu continuidade ao tratamento, aparece pior, às vezes aquela medicação já não responde tão bem quanto estava, né? Então é importante também ter uma continuidade. Eu falo com os meus pacientes que a gente está casando ali, né? Então é um casamento, não dá para simplesmente fugir, esquecer, não é bem assim, não pode sumir. Certo. E o tratamento, no geral, assim, você estava falando da experiência no Brasil de mais de 10 anos, né, com imunobiológicos na psoríase, né? O tratamento é contínuo e o que vai usar por vários anos, aí acaba que vão saindo drogas novas, substitui uma pela outra, ou vai seguindo com aquela se tem resposta boa, ou as novas drogas vão tendo menos efeitos colaterais. Existe alguma tendência nesse sentido para aperfeiçoar a eficácia e também a segurança? A gente é de um time, de um pensamento de que time que está ganhando não se mexe. Então, temos paciente usando a mesma droga desde os anos 2000, assim, 2005, por aí, usando a mesma droga até hoje, está bem, super controlado. Tem paciente que usou 6 meses e não respondeu. Então, a gente vai definir. Realmente, cada caso é um caso. Mas não tem Entendi. só porque saiu uma droga mais nova que tirar o paciente da droga antiga dele e colocar numa nova só porque tem uma mais moderna. Se o paciente estava Entendi. respondendo bem, a droga estava funcionando, não tem por que realmente sair mudando. Entendi, entendi. E usar no longo prazo, isso tem algum problema? Tem que ter algum cuidado especial? Imagina, já está há uma década usando já biológico. Ele pode seguir com esse tratamento, faz o monitoramento, está indo tudo bem, não tem um prazo assim que ele teria que realmente suspender ou dar uma pausa, coisa do tipo. Também é outra coisa assim que não está bem estabelecido na literatura. A gente tem Até falado. gravidez, ó, se você quiser falar sobre gravidez, é Ah, outro tema bem. Tá, falo, com tá certeza. tomando biológico, tá usando biológico, de repente fica grávida, né? Tem um que pode usar na Camila grávida. colocou. Só um dos 9 que tem que pode usar na grávida. Geralmente a gente descontinua os biológicos na gravidez. Tira a Ah, medicação. E aí eu estava falando
Do uso no longo prazo, se tem Tem uso a alguma... longo prazo. Aí o que acontece? A gente, no começo, quando surgiu, a maioria das pessoas tinham medo disso, justamente por isso, porque dizia, eu não sei o que vai fazer a longo prazo. Então a gente chegou no longo prazo, né? Hoje a gente tem 10, 12 anos de biológico, 15 talvez, e a gente vê o que deu de efeito. Então, realmente, hoje, o que a gente tem de grande legado dos biológicos é mais o aumento da remissão da doença, ou seja, da melhora. Não vimos grandes efeitos colaterais, nem pacientes que tiveram sua morte antecipada porque estavam usando biológico ou tiveram maior risco de câncer. Então, assim, claro que cada caso é um caso, realmente. Então, não dá para dizer, você usou 10 anos, agora para de tomar e tá tudo bem, tá curado, vida que segue, porque não Uhum. dá. Isso é realmente conversado com o médico que prescreveu. É interessante que o médico que tenha prescrito tenha experiência para poder saber também quando é a hora de parar. E é isso. Assim, é uma coisa relativamente nova, então a gente não tem a resposta para tudo, mas é importante que a gente saiba e tenha interesse em buscar essas respostas, né? Sem dúvida. Olha aqui, a Renata está falando, o biológico, Renata de Andrade, o biológico mudou minha vida 100%. Né? E outra aqui, a Érica falando, estou encantada com a postura, preocupação e a dedicação. Obrigado, obrigado, Obrigado. Érica. Mas o biológico, olha aí, depoimentos realmente de que realmente pode mudar a vida das pessoas, né? Tem tudo ser Eu avaliado adoro de uma ver forma esses séria, depoimentos. mas... É. Não, Desculpa, pode falar. desculpa eu adoro ver esses depoimentos porque realmente você consegue ver, assim, às vezes é o paciente que chega desenganado no consultório, né? Você Uhum. pode até falar da sua experiência, Luiz, assim, em tratar a psoríase até antes dos biológicos, não era uma coisa frustrante, assim, às vezes tanto para o paciente quanto para o médico, era uma coisa que às vezes você não tinha para onde correr, né? Depois de um tempo, você ficava voltando na mesma medicação e não tinha realmente uma grande melhora. Sem dúvida, a satisfação do médico, né? Nós médicos, o sucesso também do médico é o sucesso dos seus pacientes. Né? Se as pessoas nos procuram ou procura qualquer médico por qualquer doença ou qualquer sintoma ou um sofrimento, uma dor, o que o médico quer ali naquele momento é aliviar aquele sofrimento. É a nossa função como médico, tratar a dor e aliviar o sofrimento. E se a gente não consegue fazer isso, dá uma sensação de angústia, uma sensação de impotência, de uma amargura mesmo. Né? Então, não existe um tratamento mais eficaz, você fica num beco, né? Fica Certeza. numa situação. Então, agora, com os biológicos, a gente consegue falar, não, existe um tratamento mais específico, existe um tratamento que vai atuar no alvo da doença, na inflamação, na interleucina lá, né? E E com a gente vai isso para vai casa pensando controlar. neles, né? Exatamente. E aí você Aí, vê às vezes, depoimentos de alegria. A pessoa, doutor, estou limpo, certeza. 100%, mudou minha vida. Então, graças a Deus, a gente vive nessa era. Né? A mesma coisa a acne, né? Com a isotretinoína. Antes Uhum. disso, você ficava, né? Não tinha um tratamento que curava a acne. Né? Então, muito interessante mesmo. Né? É essa é a ideia. Verdade. E aí, mais Você... algumas perguntas? Olha, a gravidez já falou. Tenho muita vontade de usar biológico. É isso aí, conversa com o seu médico. Né? Aqui vamos falar de psoríase. Eu acho que alguém do grupo converse com o seu médico para ver. A Alessandra aqui também dando palminha. Obrigado. Fábio Turrini. Everton Santana, olha aí. Falando hoje de psoríase, o Everton Santana tem um canal, ele fala no ramo de padarias. Né? Então, mesmo ali, você imagina uma pessoa está trabalhando na padaria, né? Funcionário numa padaria, tem uma psoríase na mão, no cotovelo, o quanto isso interfere no dia a dia das pessoas, né? Porque não é só a lesão que interfere para ela, é as pessoas perguntarem. Isso é uma Com coisa muito certeza. chata. E as A pessoa pessoas fala, ficam... oh, você já foi ver isso? O que você tem aí no braço? Pega, não pega, né? Exatamente, é. A Roberta aí, a outra militante da psoríase, um beijo, Roberta. É, Super médica aí, quem quiser tratar psoríase com a Roberta vai estar super bem tratado. Então, obrigado aí. o... Ó, a eu Risoneide está tive uma aqui paciente também. que era padeira, que trabalhava em padaria, era super difícil para ela, e ela tinha psoríase de unha, sabe?
Então, assim, Sei. você entregar uma melhora para paciente é muito importante, né? Até para a Uhum. manutenção do emprego. Às vezes o empregador diz que está entendendo e mesmo assim não entende, fica expondo a pessoa a situações constrangedoras. Então, é difícil, realmente. É difícil lidar com uma doença crônica da pele. É. Mas não é impossível, né? Não é impossível, e cada vez mais eficaz, né? Os tratamentos mais seguros e mais eficazes. Olha aqui, Risoneide está falando, parabéns. Aí, ó, faz mais de 20 anos que tenho psoríase e nunca ouvi tanta explicação. Jesus abençoe vocês. Agora me animei e vou voltar no médico, espero encontrar uma luz. Boa sorte, Risoneide. Obrigado É, pelos elogios. Que boa bom, a sorte. gente fica feliz de poder contribuir, né, com mais pessoas divulgando informação aqui, né, o Dr. Dimitri, repetindo, médico dermatologista, mestrado na Unicamp em psoríase e que acompanha, né, e prescreve biológicos na Unicamp e tem muita experiência, está aqui tirando dúvida com todos nós. Eu estou aprendendo muito também, né, É, Dimitri, muito bom. Essa é a ideia, o grande papel da rede social, quer seja YouTube, Instagram, Facebook, é engajamento, né? Troca de informação e engajamento. Veja as pessoas aí engajando, isso é muito legal mesmo. É algum outro ponto que você gostaria de colocar aqui, Dimitri? Ó, tem só- aqui uma minha filha com psoríase, ó, minha filha tem 6 anos de idade, a Débora Mussi, teve psoríase e o doutor Luiz aqui, no momento, indicou fototerapia e, graças a Deus, é bem leve. Muito obrigado. Ah, Eu que agradeço, Débora, o seu depoimento, viu? Fico feliz. A falando psoríase em foto, gutata... É, oi. falando em fototerapia, entrou o Márcio aqui, que trabalha com foto aqui em Campinas. O Márcio é um excelente médico também. Que legal. Perguntaram aqui, os biológicos servem para todos os tipos de psoríase? Servem sim. Claro que cada caso é um caso, tem que ver com o médico que a pessoa acompanha, mas se tiver bem indicado, o biológico vai servir sim. O Luciano falou aqui que a gente realmente, eu fiz uma entrevista com ele, tá lá no canal do YouTube dele, quem puder ir lá assistir. O Luciano fala bastante Legal. de psoríase no canal dele. Muito bom. Divulgando informação mesmo, né? E aí, algum comentário mais que você gostaria de... Os biológicos servem para todos os tipos de psoríase, esse aqui a gente falou também, né? Pode ser indicado para todos os tipos, né? Eventualmente. Isso, vai depender muito de cada caso, mas pode sim. Certo. E aí? Eu acho que, Vamos lá. assim, o que vale disso é deixar uma mensagem de positividade, é o que eu gosto de deixar. Sempre, como hoje a gente tem falado muito de doenças crônicas da pele, é uma coisa que eu me dedico assim bastante. Eu gosto de deixar mensagens de positividade. Eu acho que não é para desencorajar a pessoa e dizer, não tem mais jeito e acabou, porque tem jeito sim. A gente tem um horizonte de possibilidades, de coisas que dá para tentar. Então tem que ter força de vontade e a gente consegue sim ter bons resultados. Não pode desistir, né? Não pode desistir. Olha aí, quanto mais velha a Márcia Branco Barreto dizendo, quanto mais velha as pessoas, pior a psoríase? Não tem esse tipo de relação, não necessariamente. Em geral, o pico é na adolescência, né? E a idade adulta aí 40 anos aproximadamente, né? Os dois Isso. picos dela, né? É. Os Aí, principais, o Fábio Turrini, quais esse daqui é médico? Ô, Fábio, obrigado pela pergunta. O Fábio Turrini, o doutor Fábio é geriatra. Quais os principais diagnósticos diferenciais da psoríase? Tem outras doenças que mimetizam? Tem sim, né? Vai lá, tem, doutor Dimitri. tem várias, assim, a dermatite seborreica é uma delas, então às vezes a pessoa pensa ter uma psoríase de couro cabeludo, é uma dermatite seborreica. Tem a micose fungóide, que é um tipo de linfoma de pele que pode se comportar também como a psoríase. Tem as doenças infecciosas, a própria sífilis. Tem uma infinidade de doenças, né, que mimetizam a psoríase, até porque a psoríase também se apresenta de várias formas. Então é importante realmente fazer uma pesquisa, não dá só para
para simplesmente achar que tudo é psoríase, porque não é bem assim. Os eczemas, né? Os eczemas, Também, verdade. o eczema de Achei contato nas mãos, né? A dermatite atópica, né? que Propriamente dita, também pode. As micoses em geral também, né? também Sempre acabam também mimetizando, né? Pode confundir como psoríase, mas lesões que persistem, não têm um diagnóstico específico, não estão tendo um resultado adequado, é interessante conversar com o seu médico, né? Porque só ele vai poder aí analisar clinicamente e eventualmente até fazer um exame. Aí ele falou, por isso que eu encaminho para a avaliação do dermatologista. é Sem verdade. dúvida, é difícil para a gente, né, que estuda e está toda hora atendendo pessoas, né? A pele é realmente muito extensa, mais de 3 mil doenças tem na pele, né? Então imaginem vocês aí que têm alguma coisa na pele, não é tão simples, e quanto mais a gente estuda, que a gente vê que é mais difícil ainda, É né? verdade. Aí está Aí, falando aqui, ó, o biológico é um grupo de tratamento ou é um nome de um único medicamento? na verdade, é um grupo de medicamentos, né? Hoje no Brasil a gente tem 9 aprovados para indicação de psoríase em placas. Mas o imunobiológico ele tem diversas aplicações. Pode ser tratado usado para tratar doença reumatológica e outras doenças também. Então não é só psoríase, não. Eu acho interessante dividir, né, para as pessoas também entenderem. A gente tem dois tipos de medicamentos: os medicamentos sintéticos, né, que não tem nenhum componente biológico, não é isso, Dimitri? E os biológicos. Então, você vai tomar um remédio para pressão, mesmo um antibiótico, ou vai usar um medicamento aí para diabetes. São medicamentos que são sintéticos, são sintetizados ali quimicamente, mas não tem nenhum componente, não tem nenhuma partícula biológica nesse medicamento. E os biológicos têm isso e acabam atuando no sistema imunológico. É isso? Exatamente. E aí por isso eles têm a molécula deles é maior, por isso que acaba que geralmente não consegue fazer a ingestão oral, você tem que acabar fazendo por injeção. É interessante falar. Então, a questão de não é possível colocar numa cápsula, por isso que tem que ser É, injetável, né? a gente hoje tem a chegada das pequenas moléculas, que são outro grupo de tratamentos, que aí eles também têm uma ação imunobiológica, mas é por via oral. Então também tem Uhum. esse novo grupo surgindo aí. É mais fácil, não tem a dor da picada, né? É. Mas é também uma picada tão simples, é subcutâneo, né? É tranquilo. Não sei que o paciente tenha tanta aversão de agulha assim que não aguente, mas acho que pelo resultado vale a pena. É. Olha lá, Dimitri, vamos falar de psoríase. O biológico está disponível no SUS apenas para quem tem artrite psoriática? Não, né? Agora Não não, mesmo a mais. psoríase. Não mais. Tem psoríase em placas também. Antigamente era assim. Hoje a gente viveu um marco muito grande para a dermatologia, que foi a aprovação a incorporação no SUS dos biológicos com a indicação de psoríase em placas. Então, revolucionou o tratamento. A gente está vivendo isso agora, né? A gente está sendo protagonista disso. Então, é uma coisa muito, muito recente. O Márcio perguntou também de biológico e Covid, a gente tinha até falado se tinha alguma recomendação. A recomendação é que converse com o médico, que mantenha o tratamento, a não ser que a pessoa realmente tenha a doença ou tenha grande risco de pegar. Certo. Aí a Rizoneide, quem tem psoríase tem sempre imunidade baixa? Não, né? Não. Os biológicos é que podem deixar a imunidade, né? Pode até baixar a imunidade, mas assim, muito específico, né? Então, não é que vai baixar a imunidade, a pessoa vai ter. Porque temos que fazer o exame para tuberculose, para usar o biológico, excelente pergunta. Os anti-TNF-alfa, que são as primeiras medicações biológicas, elas tinham um comportamento no granuloma da tuberculose, ou seja, o bacilo da tuberculose, que é a micobactéria que causa a tuberculose, eles faziam o anti-TNF, o TNF ele ajuda a conter aquele bacilo. E aí se você faz o anti-TNF, você meio que dissolve o bacilo e espalha a tuberculose pelo corpo todo. Então se a pessoa já teve tuberculose, ela tem que tomar um cuidado maior. Certo.
Existem protocolos para tempo de uso desses medicamentos ou são sempre contínuos? É o que a gente estava falando, né? É, realmente, geralmente são contínuos. Hoje a gente está numa fase de repensar isso, e aí realmente vai depender de cada caso e vai conversar com o médico assistente da pessoa. A live vai ficar salva assim, viu? Lá os gourmet vai ficar salva. Eu vou colocar no feed, né? No timeline aí no meu canal. Você pode pôr também no seu, né? No YouTube, no Ponho. seu Instagram. E eu vou também postar, subir no YouTube. Então, quem não segue aí o YouTube, fica a sugestão. Luiz Gameiro no YouTube. Meu filho de 12 anos está com suspeita. Eu estou me acabando de medo. Me ajude o que vou fazer. A psoríase pode começar na infância, até em bebês às vezes, né, Edmir? A única coisa errada da frase que eu achei foi estou me acabando de medo, eu não ficaria com tanto medo, assim. Eu iria É, fazer uma consulta e ver realmente se é, e se for, tem excelentes tratamentos, não tem por que ficar com medo. É uma doença sim. bem tranquila de lidar. Olha, fiz exame de tuberculose em 2018 para usar o metrexate e a citretina. Se hoje eu fosse usar o biológico, eu tenho que fazer o exame de novo, já há 2 anos. Vai depender realmente do teu médico, Luciano. Se o médico optar por refazer o exame, ou dependendo do resultado daquele exame lá atrás, aí você vai ter que refazer sim, mas isso depende realmente da conduta médica e do teu caso. Sim. Viviane Sonaglio entrou aí, é minha amiga oncologista. Olha, até oncologistas estão assistindo aí a live sobre imunobiológicos. Valeu, valeu, Vivi. Meu marido tem psoríase em placa, grandes nas costas e pernas, o que fazer? Apareceu depois que aposentou. O que fazer é procurar uma consulta médica e conversar com o seu médico sobre o melhor tratamento no caso dele. Realmente o médico hoje, o dermatologista, ele vai sentar com você e vai perguntar o que que tem, o que que está te afligindo, o que que dá para ele fazer, e aí com isso vocês montam um plano terapêutico juntos. É isso aí. Olha, o Márcio pergunta também, excelente, Márcio Haddad. Áreas difíceis de tratar como couro cabeludo e unhas podem se beneficiar de biológicos, porque são realmente bastante difíceis, né? Eventualmente, alguns casos não melhoram nem com metrexate, com ciclosporina, com fototerapia. E pode, né? O que você estava falando, né, Dimitri? Podem sim, com certeza. Hoje já tem vários estudos também se dedicando a isso. A gente superou então a fase da psoríase em placas, né, que hoje já é bem estabelecido, e os novos estudos têm falado de psoríase de couro cabeludo, de unha, das melhoras que pode ter. Qual o exame específico para se descobrir a doença? Qual doença? A psoríase, né? Que ela fala que a outra perguntou que já teve contato. A doença, o dermatologista treinado, ele faz o diagnóstico clínico. Então, assim, o diagnóstico é clínico, é exame físico, o exame dermatológico bem feito é capaz de fazer o diagnóstico da doença. Não é preciso nenhum exame de sangue para complementar isso, não. Eventualmente, a gente pode usar também a dermatoscopia, diferenciando às vezes da dermatite seborreica em alguns casos, né? E na dúvida, eventualmente, o dermatologista faz uma biópsia, né? Isso. A biópsia ela não tem que ser necessariamente ela vai dar o diagnóstico de psoríase. Então, às vezes o paciente espera, né, ver que vai É, ter escrito psoríase e não é bem assim. Mas aí o dermatologista ele faz aquele raciocínio clínico e consegue encaixar a pessoa. exatamente. Olha aí, ó, Dimitri, se vamos falar de psoríase. Fototerapia metrexate não deu resultado, apenas a citretina limpou minha pele. Realmente, Luciano, aí o que eu te indico é conversar mesmo com o teu médico assistente e conversar com ele sobre a melhor possibilidade para você, assim, porque é como eu falei e vou falar o resto da live, assim, cada caso é um caso, né? Então, tem uma infinidade de tratamentos e uma infinidade de possibilidades. Então, quem conhecer melhor o paciente vai saber qual é o tratamento que é mais a cara dele, qual que vai combinar mais.
e o paciente também vai sentir. Então, assim, quando eu sinto com o meu paciente, eu falo, ó, tem um remédio assim, 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 assado, tem outro que você vai ter que usar dessa forma. E aí a pessoa escolhe, a pessoa pesquisa. Eu acho que hoje a gente está na era do empoderamento do paciente. Então, é Exatamente, né? passar. É consensual, cada vez mais Com o certeza. tratamento é consensual. Ó, a Suderive colocou aqui, o medo é de ter, é pela aparência, as consequências disso, a questão da qualidade de vida, não é questão de vaidade, as pessoas se afastam, é muito chato, inconscientemente as pessoas se afastam, mas cada vez mais esses tratamentos estão permitindo que as lesões sumam, desapareçam, e se Deus quiser a gente vai, no futuro aí, ter ausência de lesões, quem quiser conseguir ou puder tratar, né, vai conseguir ficar livre dessas lesões, ter uma aparência de uma pele totalmente íntegra, normal, né, porque realmente incomoda muito. Certeza, acho que a gente está vivendo uma era muito boa para tratar a doença, que é vários estudos, várias drogas disponíveis, então realmente tem que procurar tratamento. É. Olha que eu fiz uma biópsia fiz uma biópsia depois de 4 anos e aí que descobriu a psoríase. Eventualmente pode ter sinais e critérios na biópsia que o patologista coloca ali o laudo como psoríase. E isso aí às vezes até surpreende o médico clínico que não tinha pensado na hipótese, né? E não melhorava uma alergia que não melhorava e fez a biópsia, né? Há algum tratamento por radiação? Esse aí é a fototerapia, né? A própria luz, né? A luz do sol que melhora muito a psoríase no verão e ela tende a piorar no inverno, né, Preconceito Dimitri? demais, muita gente não conhece a psoríase e muita gente não conhece mesmo, viu, Renato? Eu acho que é um trabalho de conscientização. Em outubro a gente faz no dia 29 de outubro o dia da psoríase, que a gente faz um trabalho de conscientização pela sociedade, mas eu acho que a Sociedade Brasileira de Dermatologia, né? Mas eu acho que realmente não é uma doença que é amplamente conhecida, mas eu acho que a gente está ganhando espaço, sim. Acho que a gente tem, cada vez mais eu vejo mais gente falando que tem, ou que conhece alguém que tem, que sabe o que é. Então é pouco a pouco, acho que depende de todos nós, assim, e espalhando esse conhecimento. Perfeito. Eu vou agora, doutor Dimitri, agradecer para a gente encerrar. Tá? Estou com o timing aqui já acabando, falta 1 minuto. E agradecer a colaboração de todos. Em primeiro lugar, doutor Dimitri, que se dispôs, tão especializado no assunto, trouxe a sua experiência prática, teórica, dentro do serviço de respeito, de renome internacional, que é a Unicamp, e que atende muitos pacientes com esse problema e pacientes graves, referenciados do país todo. Né? Lá na Unicamp a gente tem pacientes até de outros países. Não raro a gente está no ambulatório ali, chega um paciente de outro país da América Latina, por exemplo, para ser atendido. Então, obrigado, doutor Dimitri, foi excelente. Obrigado a participação de todos, os comentários. Fico muito feliz e honrado de estar aqui presente hoje e ter esse engajamento das pessoas. Esse é o verdadeiro propósito da rede social, engajamento. Obrigado a todos. E aí, Obrigado. Dimitri, as suas palavras agora, temos aí mais meio minuto. Tá bom, vou correr. Obrigado, Luiz, sou teu fã. Você é um médico excelente, uma pessoa que eu me inspiro muito. Então, fiquei assim, muito Igualmente. honrado de ter o teu convite. Você foi uma pessoa muito importante também na minha formação como médico. Então, muito obrigado. E obrigado a todos que participaram aí com a gente. Depois convido todo mundo a ver os vídeos e as outras coisas que a gente tem publicado para tentar tirar algumas dúvidas.